Podem os cristãos usar barba? A Bíblia não proíbe que um cristão use barba. Portanto, um cristão pode usar barba caso ele queira. Ainda assim, é importante considerarmos alguns pontos específicos nesse assunto. Então, nesse vídeo, eu vou tratar de alguns questionamentos que muitos têm, desmistificar alguns preconceitos e argumentos inapropriados e levantar pontos relevantes no que tange ao direito de usar barba. Vejamos o comentário de uma edição de A Sentinela sobre esse assunto. Eu destaquei em vermelho os pontos altos da citação. Abre aspas. Seria correto um irmão usar barba? Em algumas culturas, as pessoas não veem problema nenhum em um homem usar uma barba bem feita. Isso não impede que as pessoas deem atenção à mensagem do reino. Na verdade, em alguns países, há anciãos e servos ministeriais que usam barba. Mesmo assim, alguns irmãos talvez prefiram não usar. Já em outros países, usar barba não é comum e, por isso, não é considerado apropriado para um irmão. Aliás, nesses lugares, se um irmão usasse barba, ele poderia passar uma má impressão e talvez não fosse considerado irrepreensível. O que esse parágrafo está dizendo é o seguinte: se nós moramos em um lugar onde usar barba faz parte da cultura local e não interfere na reação das pessoas à mensagem do reino, então cabe ao cristão decidir usar ou não. Segundo essa sentinela, quem define se um cristão pode ou não usar barba não é a opinião dos membros da congregação, mas a cultura local. É isto que esse parágrafo está dizendo. Portanto, se você está pensando em usar barba, considere estes pontos. Como as pessoas no meu território reagiriam a alguém com barba? Essa questão é relevante porque alguns moradores no território talvez creiam que os cristãos não devam usar barba. Em algumas igrejas protestantes, usar barba não é bem visto. Então, se as pessoas para quem você prega acham inapropriado que um ministro religioso use barba, certamente é melhor que você não use barba para não influenciar negativamente na reação da pessoa quanto à mensagem do reino. E esse princípio é bíblico. O apóstolo Paulo escreveu: Eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, me tornei como judeu, para ganhar os judeus. Para os debaixo da lei, me tornei como debaixo da lei, para ganhar os debaixo da lei. Portanto, analise bem sobre como as pessoas para quem você vai pregar reagiriam ao ver um ministro religioso usando barba. Você pode se perguntar: será que é comum que pessoas bem reputadas, tais como médicos, professores, dentistas, funcionários públicos, usem barba? Será que ministros religiosos, que são respeitados pelas pessoas no território de pregação, usam barba? Se a sua resposta a estas perguntas for não, então usar barba poderá causar má impressão nas pessoas e prejudicar a mensagem do reino. Nesse caso, o cristão não seria irrepreensível. Por exemplo, aqui onde eu moro, ninguém usa barba. Absolutamente ninguém. Portanto, seria inapropriado usar barba no meu caso. Vejamos outra questão. Onde eu moro é comum para muitos homens usar barba. Porém, os irmãos da congregação acham isso estranho. O que eu devo fazer? Seguindo a orientação da sentinela citada anteriormente, o que determina se é apropriado usar barba é a cultura do país, não a opinião dos membros da congregação. Se pessoas de bem, que possuem boa reputação e até mesmo pessoas religiosas usam barba na sua região, então quem decide sobre se você pode ou não usar barba é você. Vejamos a próxima questão. Devo respeitar a consciência dos irmãos que acham inapropriado usar barba? Conforme já falado, não são os irmãos que determinam se é sábio ou não usar barba, mas é a cultura do país onde você mora, e se isso influenciaria negativamente no seu ministério. Há algumas décadas, pelo menos no Brasil, o uso da barba estava relacionado a movimentos revolucionários de esquerda. Obviamente, o cristão não queria que alguém pensasse que ele estava envolvido com movimentos políticos revolucionários. Porém, na sociedade atual, a relação entre barba e ideologia política desapareceu completamente. Você pode não usar barba a fim de evitar conflitos com os irmãos, assim como os irmãos podem respeitar o seu direito de usar barba a fim de evitar conflitos com você.
Porém, nenhum irmão tem o direito de dizer que você não deve usar barba simplesmente porque ele não gosta disso. Seria egoísmo pleno da parte de um irmão exigir que você raspe o bigode, faça a barba, troque a cor da gravata e coisa do tipo, simplesmente porque ele se ofende com isso. Nesse caso, é a parte ofendida que tem um problema a ser resolvido, não o irmão que usa barba. Se é válido alegar que você tem que raspar a barba porque algum irmão acha inapropriado, é igualmente válido que o irmão ofendido mantenha sua opinião em silêncio a fim de não ofender aqueles que usam barba. Pois, se o irmão A deve respeitar a consciência do irmão B, por que é que o irmão B não deve respeitar a consciência do irmão que tem barba? O respeito às opiniões não pode ser unilateral. Portanto, você deve respeitar a consciência de alguém que quer usar barba. Outra questão: e se usar barba fizer algum irmão tropeçar? Eu pessoalmente creio que esse seja o pensamento mais medíocre nessa questão. Quem é que deixaria de servir a Jeová porque um irmão usa barba? Por exemplo, imagine que eu chegue para um irmão e diga: se você não raspar o bigode, eu deixo de ser testemunha de Jeová. Ou uma irmã diz para outra: se você continuar usando batom vermelho, eu não sou mais sua irmã na fé. Essas atitudes são a exemplificação perfeita da mediocridade. Cristãos não são pessoas medíocres e egoístas. Portanto, dar um ultimato na própria espiritualidade por causa da barba alheia é uma atitude que não pertence aos cristãos verdadeiros. Alguém que deixaria de servir a Jeová por causa da barba alheia é alguém que nunca serviu a Jeová. Próxima questão. Os anciãos da minha congregação dizem que eu não estou qualificado para privilégios porque eu tenho barba. O que fazer? Faça a si mesmo as questões já feitas nesse vídeo. Se na sua localidade não for inapropriado ter barba, então os anciãos não devem impor a opinião deles sobre você. Uma edição de A Sentinela comentou o seguinte, abre aspas, na congregação devemos cuidar para não impor a outros os nossos pontos de vista ou gostos pessoais. E os anciãos devem evitar forçar as escrituras para fazê-las parecer apoiar uma ideia sobre a qual tenham forte opinião. Veja Mateus 4, 5 e 6. Precisa sempre haver uma genuína razão bíblica para qualquer conselho que ofereçam. Salmo 119, 105, fecha aspas. Os anciãos devem ter em mente o texto de 2 Coríntios 1, 24, que diz: não somos os donos da fé de vocês. Assim, é inapropriado que um ancião tente impor suas preferências pessoais sobre um irmão. Outra questão. E se alguém disser que usar barba é desleixo com minha aparência pessoal? Mais uma vez, faça a si mesmo as questões propostas nesse vídeo. No Brasil, o que é considerado desleixo com a própria aparência pode mudar de região para região. Existem questões relacionadas à aparência pessoal que deveriam preocupar os irmãos mais que o uso da barba. Por exemplo, a higiene dentária e a obesidade. Muitas mulheres dão grande atenção a um cabelo bem escovado, unhas bem feitas, porém, a apresentação dentária é asquerosa. O mesmo ocorre com a questão da obesidade. Eu confesso que se eu fosse um morador e uma pessoa que não cuida da saúde dentária viesse a mim para falar da Bíblia, isso certamente iria detrair a mensagem. Essas são algumas questões que eu pensei em abordar e eu espero ter ajudado você. Um grande abraço.